Há exatamente 48 horas, eu estava sentada em frente a um prato de risoto de açafrão, em um restaurante tão caro que o menu não tinha preços, enquanto minha nora deslizava pela mesa uma pasta de documentos que continha o roubo planejado da minha vida. Mas isso é onde tudo terminou. Deixe-me contar como começou. Meu nome é Lúcia. Tenho 62 anos. Passei 45 anos trabalhando como enfermeira no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Aposentei-me há 8 anos com uma pensão respeitável e aos poucos acumulei uma vida que é inteiramente minha. Minha casa fica em Moema, uma casa de 2 andares que meu falecido marido Cláudio comprou em 1998. Ele era engenheiro civil, que morreu de infarto em 2015. Eu tinha 51 anos. Depois que Cláudio faleceu, aquela casa se tornou meu refúgio, meu porto seguro. Investi em reforma, plantei uma horta na parte dos fundos, coloquei vidro duplo nas janelas para reduzir o barulho do trânsito de Moema. Mantive tudo impecável. Meu filho, Tiago, ajudou em várias reformas. Ele nasceu em 1990, é formado em administração, trabalha em uma empresa de consultoria. Sempre foi um bom filho, atencioso, preocupado comigo após a morte do pai. Eu entendia que ele fosse seguir sua própria vida. Aos 34 anos, homem bonito, bem-sucedido, com aquele sorriso do pai, era natural que encontrasse uma parceira. Eu estava feliz por ele. Quando conheceu Renata, em uma festa de colegas de trabalho, em 2021, ele nos apresentou com um brilho nos olhos que eu não via fazia tempo. Renata tinha 30 anos na época, loura, magra, sempre com as unhas feitas, sempre com a maquiagem impecável. Ela trabalha em marketing digital em uma agência. Na época, pareceu-me uma boa escolha. Ela era educada comigo. Sempre perguntava como eu estava. Trazia vinho quando vinha me visitar. Casaram-se em 2023. Um casamento discreto em um cartório. Depois, um coquetel pequeno em um hotel no Vila Mariana. Eu usei um vestido azul marinho que comprei na Lili. Me senti bonita. Senti que tinha uma filha. Não tenho uma data exata de quando tudo começou a mudar. Foi gradual, como a maioria das coisas ruins na vida. Não foi um golpe que você vê na hora. Foi mais como aquele casal de cobras que entram na casa lentamente. Você não sente quando eles chegam, só sente quando já estão por toda parte. Os pequenos insultos chegaram primeiro. Lúcia, querida, você vai sair com essa blusa? Acho que não combina com você. Dito com um sorriso perfeito. Depois, mãe, você acha que deveria considerar um corte de cabelo mais moderno? Aquele que você usa faz seu rosto parecer mais... Pausa. Cansado. Eu ignorei. Que mãe não ouve esse tipo de coisa? Depois vinham as reposições. Tiago vinha aos domingos para almoçar em casa. Uma tradição que estabeleci quando ele saiu de casa. No começo, Renata vinha com ele e iam juntos. Depois, começou a aparecer, mas saía do cômodo assim que chegava, para atender chamadas de trabalho ou responder e-mails urgentes. Depois, Tiago vinha menos vezes. Ligava dizendo que Renata tinha uma migração, ou que estavam muito ocupados com a agência, ou que planejaram um final de semana em Campos do Jordão, uma viagem que não era comigo. Minha vizinha, Dona Beatriz, que mora ao lado, é uma mulher de 86 anos, viúva como eu, antiga advogada que trabalhou em casos de direito da família. Ela me fez um cafezinho em sua cozinha, sentou-se ao meu lado e disse: Lúcia, eu vejo essas coisas há 50 anos. Aquela moça está afastando seu filho de você propositalmente. Não é paranoia. Isso tem nome: alienação parental. Eu não quis acreditar. Tiago era um homem, não uma criança.
Mas Beatriz tinha razão. Quanto mais Renata se aproximava de Tiago, mais ele se afastava de mim. Quando eu ligava, ele dizia que estava ocupado. Quando eu sugeria um almoço, ele dizia que precisava checar com Renata antes. Quando eu comprei ingressos para uma peça no Sérgio Cardoso, ele disse que não podia, que tinha compromissos com ela. O isolamento foi se aprofundando. E então vieram as conversas financeiras sutis. Uma noite, durante um almoço que consegui com ambos em meu apartamento, Tiago começou a falar, cuidadosamente, sobre planejamento patrimonial. Disse que tinha conversado com um amigo que é analista de investimentos, que tinha lido um artigo sobre transferência de bens em vida, como uma forma de evitar problemas futuros com o inventário e reduzir a carga de impostos. Eu sabia disso. Não sou ignorante em questões financeiras. Ganhei a vida com disciplina. Mas a forma como Tiago levantou o assunto, com Renata assentindo ao seu lado, com as mãos nos joelhos dele, me deixou com um incômodo vago. Mãe, você deveria considerar transferir a casa para meu nome ainda em vida, ele disse. É muito mais simples do que deixar no testamento. Evita complicações. Eu olhei para o rosto dele. Aquele rosto que eu havia conhecido desde a primeira respiração, quando era um bebê vermelho e berrador colocado nos meus braços pela primeira vez. Naquele momento, vi o fantasma de outra pessoa dentro dele. Não era maldade. Era uma forma de fraqueza que é talvez mais perigosa do que a maldade. A disposição de fazer coisas erradas porque alguém que você ama pediu. Não disse não imediatamente. Eu tinha aprendido que confrontação direta não funciona com pessoas manipuladas. Então sorri e disse: Tiago, deixa eu pensar sobre isso, tá bem? Não é uma coisa que se decide rápido. Mas comecei a pagar atenção. Percebi que Renata fazia perguntas sobre as minhas economias. Lúcia, você deve ter tido uma boa aposentadoria, não? Hospital Sírio-Libanês é um lugar tão importante. Quando via minha extrato bancário aberto acidentalmente na mesa, perguntava casualmente: Puxa, você economizou bastante. Quanto você tem investido em poupança? Perguntas que soavam naturais, mas que formavam um padrão quando você as juntava todas. Um dia, descobri que meu Uber tinha sido chamado por um cartão de crédito que eu não reconhecia. Liguei para a empresa e me disseram que aquele cartão tinha sido aberto há 7 meses em meu nome. 7 meses. Eu nem sequer tinha autorizado. A fraude havia começado silenciosamente e ninguém tinha dito nada. Foi nesse momento que liguei para Dona Beatriz. Ela veio imediatamente à minha casa, sentou em minha sala de estar, ouviu tudo o que eu tinha para dizer e depois pegou meu telefone e fez uma ligação. Preciso de recomendação de um bom advogado, ela disse. Alguém que eu conheça, que seja discreto e especializado em fraude. Sim, hoje mesmo, se possível. Ela me deixou com o número de Dr. Vinícius Carvalho, um advogado com escritório em Higienópolis que Beatriz conhecia de seus tempos de trabalho. Ela disse: Lúcia, você faz o que eu digo. Você não diz nada para ninguém. Você não diz para Tiago. Você vai marcar uma reunião com Vinícius segunda-feira de manhã. Você vai contar tudo o que você me contou e você deixa que um profissional determine o que fazer a partir daqui. Eu fiz exatamente isso. Dr. Vinícius era um homem de 55 anos, cabelos grisalhos, óculos pequenos, com a aparência e o tom de voz de alguém que não podia ser enganado facilmente. Ele ouviu minha história sem interrupções, tomou notas e, quando terminei, ele pediu documentos, extratos bancários, a notificação do cartão fraudulento, registros de qualquer comunicação entre Tiago e Renata sobre meus bens. Deixe comigo por uma semana, ele disse. Vou fazer algumas investigações por conta própria.
Você não paga nada até eu ter um relatório para você. Naquela semana, Dr. Vinícius investigou tudo o que estava naquele vazio que Beatriz e eu tínhamos apenas sentido. Ele começou com um cartão fraudulento, confirmou que Renata o havia aberto, sozinha, usando documentos que deve ter copiado da minha casa. Depois, começou a seguir alguns fios soltos. Quando voltei uma semana depois, ele tinha em mãos fotos de Renata em um hotel no bairro de Pinheiros, beijando um homem que não era Tiago. Havia também o relatório de um detetive que ele havia contratado discretamente, com a data do encontro, a hora, fotos claras do rosto do homem. Renata estava tendo um caso. Mas havia mais. Seu detetive havia descoberto que Renata tinha dívidas enormes. Ela devia cartões de crédito de vários bancos, Bradesco, Itaú, Santander, um total de quase R$120 mil. Seu salário em marketing digital era bom, mas não era o suficiente para cobrir aquelas dívidas enquanto ela mantinha aquele estilo de vida que eu havia vivendo. Ela está endividada, Dr. Vinícius disse, sentado atrás de sua mesa de madeira escura. E seu filho não sabe, ou sabe e foi convencido a ser conivente. Ambas as situações são preocupantes, mas o que ela está planejando é específico. Ele mostrou-me documentos que ele havia obtido, não por meios ilegais, ele foi cuidadoso em deixar isso claro, mas por contatos que ele tinha, que mostravam que Renata havia consultado um cartório sobre transferência de imóvel. Havia também e-mails dela com Tiago, recuperados através de um amigo dele que trabalhava em TI, em que ela escrevia coisas como: precisamos agir rápido em relação à casa. Se conseguirmos a transferência no seu nome, podemos hipotecá-la em pouco tempo para quitar minhas dívidas. Meu sangue virou gelo. O que eu faço? Perguntei. Dr. Vinícius levantou-se, abriu uma prateleira de seu escritório e tirou um documento notarial. Você faz o que sua inteligência lhe diz que é correto. Você se protege. E então, quando o momento certo chegar, você coloca toda essa informação na cara dela, para que ela compreenda que você não é uma vítima e que ela foi descoberta. Naquela semana, enquanto esperava pelo momento, Renata ligou para Tiago quando ele estava no trabalho. Dona Beatriz, que estava no corredor do nosso prédio, ouviu Renata falando ao telefone com a porta entreaberta de meu apartamento. Renata tinha deixado o telefone perto demais da porta enquanto conversava comigo sobre a chegada de alguma coisa. Beatriz ouviu Renata dizer para Tiago: já falei com o pessoal do cartório. Vamos marcar um jantar no Sálvia para que sua mãe assine os documentos. Ela não vai desconfiar se acharmos que é só um almoço de família. Você só precisa de seu cartão de crédito mesmo para pagar, não é? Depois, isso será tudo nosso. O Sálvia é o restaurante mais caro de São Paulo, em Jardins. O tipo de lugar onde o garçom conhece você pelo nome e ninguém vê preços no menu. Beatriz correu para meu apartamento depois de ouvir aquilo. Eu estava arrumando meu quarto quando ela chegou, levemente ofegante. Ela me contou tudo. Eles vão usar o Sálvia para você não ficar constrangido em recusar, Beatriz disse. É um local sofisticado. Você vai se sentir em uma ocasião especial. Você vai baixar a guarda. Naquele momento, senti uma coisa que havia guardado dentro de mim desde que tudo começou. Uma raiva pura e clara. Não a raiva de perder meus bens, mas a raiva de ser subestimada, de ser considerada tão tola, tão fraca, tão desesperada por afeto que aceitaria qualquer coisa desde que meu filho pedisse. Ele vai se arrepender, eu disse para Beatriz. Beatriz colocou sua mão na minha. Seus olhos eram sábios, porque ela havia visto isso antes, muitas vezes. Sim, mas Lúcia, você precisa ter certeza de que você está pronta para enfrentar as consequências do que está prestes a fazer.
porque isso vai machucar seu filho. Vai machucar ele profundamente. Eu olhei para aquela mulher que tinha perdido seu próprio marido, que tinha passado por divórcios, por traições, por todo tipo de crise familiar que os anos e a sabedoria podem trazer. Estou pronta, eu disse. Quando o Dr. Vinícius me ligou 3 dias depois, sua voz era calma. Ele havia preparado tudo. Uma carta que ele havia escrito endereçada para Tiago, explicando cada fato que havia descoberto. Uma cópia de todos os documentos, os registros do cartão fraudulento, as fotos do caso de Renata, as dívidas, os e-mails que mostravam o plano deles. Um documento notarial que transferia legalmente todos os meus bens para meu nome exclusivo, garantindo que nenhum documento assinado durante o jantar teria qualquer peso legal. E havia uma última coisa que Dr. Vinícius havia feito, que eu não havia pedido, mas que ele acreditava ser necessária. Vou vir no jantar, ele disse. Não como seu advogado óbvio, mas como um funcionário do restaurante, trabalhando como maître naquele turno. O gerente do Sálvia é um cliente antigo meu. Ele sabe o que está acontecendo. Ele vai me dar uma mesa perto da sua. Quando você precisar, você faz um sinal, e eu garanto que tudo vai correr como você planejou. Passei os dias seguintes vivendo uma vida normal na superfície. Fiz compras, assisti televisão, falei com vizinhos sobre o tempo. Por dentro, eu estava construindo uma fortaleza. Na véspera do jantar, Tiago ligou. Sua voz era entusiasmada. Mãe, Renata reservou um lugar especial para a gente jantar amanhã. Um lugar bem bonito. Você vai gostar. Nós pensamos que seria bom passar uma noite juntos em família. Eu disse que seria uma honra. Quando desliguei, meu coração estava batendo rápido. Pela primeira vez em muitas semanas, eu estava com medo. Não de Renata, mas de Tiago. Porque o que estava prestes a acontecer ia destruir a relação dele com sua esposa. E embora ele tivesse sido fraco, embora ele tivesse conspirado para roubar de mim, ele era ainda meu filho. E eu ia precisar vê-lo sofrer. Naquela noite, escrevi uma carta para Tiago. Levei 2 horas. Comecei muitas vezes e rasgava. No final, escrevi a verdade. Sobre quanto eu o amava. Sobre o quanto doía ver ele escolher Renata sobre mim. Sobre por que eu estava fazendo isso. Não por vingança, mas por amor. Porque ele precisava acordar. Porque ele precisava compreender quem estava ao seu lado. Coloquei aquela carta em um envelope selado e a coloquei em minha bolsa junto com a pasta que Dr. Vinícius havia me entregue. No dia seguinte, vesti um vestido preto que comprei especialmente para aquela noite. Coloquei maquiagem cuidadosamente. Meu cabelo estava perfeito. Eu ia parecer forte, porque eu estava forte. Quando cheguei ao Sálvia, o porteiro já sabia meu nome. O maître, que era Dr. Vinícius e ninguém o reconhecia em seu uniforme, me levou para a mesa onde Tiago e Renata já estavam sentados. Tiago se levantou para abraçar-me. Seu abraço era carinhoso, mas havia algo falsificado nele. Renata sorriu aquele sorriso perfeito e me beijou no rosto, deixando uma marca de batom vermelho que eu rapidamente limpei com um guardanapo. Que alegria você poder vir, Lúcia. Não é um lugar magnificamente bonito? Eu concordei. O restaurante era verdadeiramente magnífico, com chandeliers de cristal, paredes em tons de pérola e a vista de jardins. A comida que começou a chegar era obra de arte. Um risoto de açafrão que brilhava sob a luz. Conversamos sobre coisas superficiais, o restaurante, um projeto que Tiago estava trabalhando, uma campanha que Renata havia lançado. Tudo era muito normal, muito correto. E então, enquanto nós comíamos o segundo prato, Renata se moveu levemente.
Ela tirou uma pasta do bolso que tinha colocado ao lado dela, uma pasta de couro marrom que eu nunca havia visto antes. Lúcia, ela começou, com uma voz que era açúcar e veneno ao mesmo tempo. Nós queremos falar com você sobre algo importante. Algo que pode proteger sua família e garantir que tudo seja mais fácil no futuro. Ela colocou a pasta na mesa e a deslizou em minha direção. Dentro dela estavam documentos de transferência de imóvel, procurações e outros papéis que um cartório havia preparado. Nós estávamos pensando, Renata continuou, que seria melhor para todos se você transferisse a propriedade da casa e suas economias para Tiago enquanto ainda está viva. Assim não há confusão depois. Sem inventário, sem impostos desnecessários. E você continue morando lá, é claro. Nada muda para você. Tiago olhou para baixo, para seu prato. Ele não disse nada. Ele simplesmente não disse nada. Eu olhei para aquele rosto dele, esperando por alguma coisa, alguma palavra de desculpa, talvez, alguma explicação. Mas ele apenas continuava cortando seu bife, como se aquele momento não estivesse acontecendo. Então eu sorri. Não um sorriso forçado, um sorriso genuíno que veio do meu peito, um sorriso de alguém que sabe exatamente o que vai fazer. Claro que sim, eu disse, mas primeiro vamos pedir a sobremesa. Renata piscou. Ela não esperava por aquela resposta. Ela esperava resistência ou aceitação fácil. Não aceitação fácil acompanhada de um sorriso e uma mudança de assunto. Eu levantei-me levemente e chamei Dr. Vinícius com um leve aceno de mão. Ele veio imediatamente, com aquele profissionalismo perfeito de um maître que nunca deve mostrar emoção. Vou trazer o cardápio de sobremesas, madame, ele disse. Mas enquanto ele se afastava, eu coloquei minha mão em sua manga, bem discretamente, durante menos de um segundo. Quando ele voltou, ele não estava sozinho. Ele trazia o cardápio de sobremesas e também uma pequena caixa de madeira que continha charutos de um tamanho e qualidade que sugeriu que aquela caixa, provavelmente, custava mais do que algumas pessoas ganham em um mês. Ele a colocou na mesa, exatamente ao lado do prato de Renata. Com as cortesias do gerente, ele disse, inclinando-se levemente, para o casal. Agora Tiago finalmente olhou para cima. Sua expressão era confusa. Aquilo não era normal. Nada naquele momento era normal, e ele podia sentir isso. Eu coloquei minha mão em minha bolsa. Respirei profundamente. E removi a pasta que havia preparado com o Dr. Vinícius. A pasta era grossa, pesada com documentos. Eu a coloquei na mesa, bem ao lado dos documentos de Renata. Você sabe, querida Renata, existem duas formas de preparar uma vida que é inteiramente sua própria. Eu disse, e minha voz era calma, firme, com aquele tom que eu usava como enfermeira quando precisava informar a uma família que seu parente havia falecido. Aquele tom que não deixa espaço para questionamento. Uma forma é através de documentos honestos. Outra forma é através de fraude, mentira e manipulação. Eu abri a pasta. Dentro dela havia fotografias. Fotografias de Renata e o outro homem em um hotel. Dentro dela havia extratos bancários que mostravam o cartão de crédito fraudulento aberto em meu nome. Dentro dela havia cópias dos e-mails que ela havia trocado com Tiago, documentos que mostravam seu planejamento cuidadoso para roubar meus bens. E dentro dela havia um documento notarial assinado por um juiz que declarava que todos os meus bens pertenciam inteiramente a mim e que nenhum documento assinado após uma data específica poderia ser considerado válido ou vinculante. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Não aquele silêncio educado que normalmente existe em um restaurante sofisticado, mas um silêncio pesado,
chocado, como se alguém tivesse apagado todas as conversas ao redor ao mesmo tempo. Renata ficou branca. Seu rosto, que estava tão cuidadosamente maquiado, começou a desmoronar. Seus lábios tremeram. Ela olhou para Tiago, esperando por alguma coisa. Defesa, talvez. Uma palavra de apoio. Algo. Mas Tiago estava olhando apenas para mim. E para a pasta que estava aberta na mesa. Eu ainda tinha uma última coisa para fazer. Chamei Dr. Vinícius novamente com um olhar. Desta vez, ele colocou um envelope branco selado na mão dele e ele o estendeu diretamente para Tiago. De parte da sua mãe, ele disse. Tiago pegou o envelope com as duas mãos, como se fosse algo extremamente frágil. Ele olhou para o envelope, depois para mim, depois para Renata. Seu rosto estava pálido. Ele não abriu o envelope naquele momento, apenas o segurou, como se segurasse uma bomba. Renata se levantou subitamente. Sua cadeira fez um barulho horrível ao ser empurrada para trás no chão de mármore do restaurante. Seu rosto não estava mais branco. Agora era vermelho. Você não pode fazer isso, ela disse, sua voz alta o suficiente para que várias mesas ao redor virassem para olhar para nós. Você não pode fazer isso, Lúcia. Aqueles documentos não significam nada. Aqueles documentos foram obtidos ilegalmente. Eu vou processar você. Eu vou processar seu advogado vagabundo. Eu vou. Você vai sentar-se, eu disse. Minha voz não era alta, mas era firme. Era o tom de uma mulher que passara 45 anos em um hospital, lidando com emergências, com morte, com gente em pânico. Era o tom de alguém que não podia ser desobedecido facilmente. Renata sentou-se. Todos os documentos que meu advogado obteve foram adquiridos legalmente, eu continuei. Ele não invadiu sua casa. Ele não hackeou seus e-mails. Ele fez o que um bom investigador faz. Ele conversou com pessoas que você confiava, pessoas que tinham acesso às suas comunicações, e elas dividiram informações que você não deveria ter compartilhado com elas. Isso não é ilegal. É apenas pouco inteligente de sua parte. Tiago ainda estava olhando para o envelope. Suas mãos tremiam ligeiramente. Os documentos que estão aqui, eu continuei, apontando para a pasta aberta na mesa, mostram que você abriu um cartão de crédito em nome de minha mãe sem sua autorização. Isso é fraude. Isso é roubo de identidade. Isso é crime federal, Renata. A polícia pode prender você por isso. Essa foi a voz de Dr. Vinícius. Ele havia se aproximado da nossa mesa e estava de pé, ligeiramente atrás de Renata, e falava com uma autoridade que deixou claro que ele não era simplesmente um maître. Renata virou-se para ele. Quem é você? Dr. Vinícius Carvalho, advogado de Lúcia. E você fez um erro ao confiar que seus crimes passariam despercebidos. O silêncio voltou. Desta vez era o silêncio de alguém que compreende que está arruinado. Tiago finalmente abriu o envelope. Ele colocou seus dedos sob a aba e, com cuidado, removeu a carta que eu havia escrito. Ela era longa, 3 páginas, escritas à mão, com minha caligrafia cuidadosa. Ele começou a ler. Enquanto lia, seu rosto passou por uma série de expressões: descrença, tristeza, arrependimento, vergonha. E no final, quando virou a 3ª página, lágrimas começaram a correr pelo seu rosto. Ele não chorava silenciosamente. Tiago estava tendo aquele tipo de choro profundo que vem do peito, o tipo que você não consegue controlar. Seus ombros tremiam. Ele colocou a carta sobre seu colo. Tiago olhou para mim. Seus olhos eram de uma criança que havia feito algo errado e havia sido descoberto. Mãe, Ele começou. Mais tarde, eu disse.
Agora você vai ler aquela carta inteira novamente. E depois, você vai pensar sobre as escolhas que fez. Renata olhou para Tiago com uma expressão de desespero puro. Tiago, você não acredita nela, acredita? É manipulação, é tudo mentira. Ela está tentando afastar você de mim. Você sabe que isso não é verdade. Cale-se, ele disse. Sua voz foi tão quieta que quase não a escutei. Mas Renata a ouviu. Todo mundo ao redor a ouviu. Cale-se, Renata. Cale-se agora. Ele voltou à carta. Leu de novo. Desta vez, mais lentamente, mais cuidadosamente. Enquanto isso, Renata estava tentando avaliar a situação. Seu corpo estava tenso, seus dedos agora se mexendo nervosamente com a taça de vinho. Ela olhou para as portas do restaurante, como se estivesse pensando em correr. Mas ela sabia que não tinha para onde correr. Dr. Vinícius se inclinou ligeiramente e sussurrou algo para ela. Seus olhos se arregalaram ainda mais. Depois ele se virou para mim e assentiu. Eu sabia o que aquele aceno significava. Ele havia feito a última coisa que eu lhe pedi que fizesse. Renata Freitas, Dr. Vinícius disse em voz alta o suficiente para que qualquer um ao redor ouvisse. Você acaba de ser notificada de que uma queixa formal foi apresentada contra você na Delegacia de Polícia da Vila Mariana, acusando-a de fraude de identidade, roubo de cartão de crédito e conspiração para a apropriação indevida de propriedade. A acusação foi presenteada há 2h30, antes que você chegasse a este jantar. Um investigador da polícia está esperando por você em nosso estacionamento para esclarecer os detalhes. Renata ficou branca como a parede. Tão branca que por um momento pensei que ela pudesse desmaiar. Ela se levantou, e desta vez não havia nenhuma raiva em seu rosto. Havia apenas medo. Você não pode fazer isso, ela sussurrou. Já fiz, eu disse. Ela olhou para Tiago, esperando por alguma coisa, simpatia, uma palavra de defesa, qualquer coisa. Mas ele não olhou para ela. Ele apenas continuava olhando para a carta nas suas mãos. Renata virou-se e caminhou para fora do restaurante. Seu andar era rápido, quase de fuga, passando pelos outros clientes que estavam todos olhando para nós, para aquela cena que havia interrompido seus jantares caros. Quando ela saiu, foi como se uma nuvem tivesse se levantado da nossa mesa. Tiago colocou a carta para baixo e olhou para a pasta aberta, para as fotografias, para os documentos, para as provas concretas de tudo que sua esposa havia feito, tudo que ele havia ajudado. Quanto? Ele perguntou. Quanto o quê? Eu perguntei. Quanto você gastou com o advogado, com a investigação, com tudo isso? Eu o olhei. Aquele meu filho que tinha perdido o caminho. Isso não é importante agora, Tiago. É importante para mim, porque vou pagar cada centavo de volta. Todos os custos, todos os danos, tudo. Eu não disse nada, apenas assenti. Tiago começou a chorar novamente, e desta vez ele não tentou parar. Ele apenas deixou as lágrimas caírem enquanto olhava para aquelas provas de traição. Como você descobriu? Ele perguntou. Dona Beatriz ouviu Renata falando ao telefone e me avisou. E eu conheci um bom advogado. Você avisou a polícia? Meu advogado fez. Porque o crime é crime, Tiago. Não importa se for contra mim ou contra qualquer outra pessoa. Ele abaixou a cabeça. O garçom, que não era Dr. Vinícius, mas um garçom de verdade, aproximou-se timidamente. Claramente não sabia muito bem o que fazer naquela situação. Madame, senhor, vocês gostariam de continuar com a sobremesa ou... Traga a conta, eu disse. O garçom saiu rapidamente. Eu estendi minha mão na mesa para Tiago.
Ele olhou para minha mão por um longo momento, como se ela fosse algo perigoso. E então, lentamente, ele colocou sua mão na minha. Ela me manipulou, ele disse. Eu sei. Eu deixei ela me manipular. Você deixou. Como você pode perdoar isso? Eu não respondi imediatamente. Olhei para o rosto do meu filho, aquele rosto que eu conhecia desde que ele nasceu, criado em casa com apenas amor, cuidado e honestidade. Tiago, o perdão não é algo que você consegue em um restaurante em Jardins enquanto uma queixa de fraude é presenteada à polícia. O perdão é um processo. É algo que você vai ganhar através de ações, através de responsabilidade, através de mudança. Mas isso não significa que eu vou deixar você simplesmente desaparecer de minha vida. Você é meu filho. Isso não muda. Ele apertou minha mão. Seu aperto era desesperado, como se ele estivesse com medo que se soltasse, eu desapareceria. Depois de uma hora, nós saímos do restaurante juntos. Dr. Vinícius estava esperando por nós na porta. Ele colocou uma mão no ombro de Tiago. Você vai precisar de um bom advogado seu próprio, ele disse. Você não é acusado de nada criminalmente, mas você pode estar envolvido em ações civis. Vou passar meu número para você. Posso recomendar alguém que é muito bom se você precisar. Tiago assentiu. E Lúcia? Dr. Vinícius se virou para mim. Sua propriedade está segura. Nenhum documento que foi assinado sob pressão ou coação será válido. Você ganhou isso. Eu abracei o advogado. Obrigada, eu disse. Quando cheguei à casa naquela noite, Dona Beatriz estava esperando por mim na minha porta. Ela me abraçou, me fez entrar, e nós conversamos até bem depois da meia-noite. Ela queria saber cada detalhe do jantar. Como Renata reagiu, o que Tiago disse, como você simplesmente olhou para ela e disse não com um sorriso. Você foi muito corajosa, Beatriz disse. Eu estava com medo o tempo inteiro, eu confessai. Coragem não é não ter medo. Coragem é fazer o que precisa ser feito apesar do medo. Beatriz estava certa. Eu havia sentido medo. Medo de machucar Tiago. Medo de que meu plano não funcionaria. Medo de que a polícia pudesse vir atrás de mim por algo que eu havia feito. Mas eu fiz de qualquer forma. Os dias após o jantar foram complicados. A polícia veio investigar formalmente. Eles queriam meu depoimento sobre o cartão de crédito fraudulento, sobre quando eu descobri. Eles queriam saber como o Dr. Vinícius havia obtido as informações sobre o caso de Renata. Quando expliquei que ele havia contratado um detetive particular, que havia simplesmente falado com pessoas, eles decidiram que tudo era aceitável. Não havia ilegalidade no que havia sido feito. A queixa foi mantida. Renata foi convocada para depor. Segundo o Dr. Vinícius, Renata negou tudo inicialmente, alegando que o cartão de crédito era um presente. Mas quando a polícia apresentou os registros do banco, fotos e e-mails sobre hipotecar a casa, ela desistiu. Contratou seu próprio advogado, um advogado ruim. Tiago esteve comigo todos os dias na semana seguinte ao jantar. Ele vinha após o trabalho, sentava-se na minha sala e nós conversávamos. Ele queria que eu explicitasse cada ação que eu havia tomado, cada decisão, cada passo que levou ao jantar no Sálvia. Por que você não simplesmente me confrontou? Ele perguntou um dia. Porque você não teria acreditado em mim, eu disse. Você teria acreditado em dela. Ela havia trabalho muito para colocar dúvida em você sobre mim. Se eu tivesse apenas dito, Renata está me roubando, você teria dito que eu estava paranoica, que eu estava ciumento, que eu não aceitava que ele estava casado e tinha uma nova vida. Ele acenou a cabeça. E, eu continuei, havia um processo criminal envolvido. Fraude de identidade é um crime.
Não era apenas sobre proteger meus bens, Tiago. Era sobre responsabilidade. Era sobre Renata compreender que você não pode simplesmente roubar de pessoas e sair impune. Tiago ainda estava tentando processar tudo. Ele ainda amava Renata, de uma forma, ou talvez fosse apenas que ele estava em luto pela ilusão que ela havia criado para ele. Uma mulher amorosa que apenas queria planejamento patrimonial. Uma mulher devotada que amava seu marido e sua sogra. Tudo havia sido uma mentira cuidadosamente construída. Ela tinha um homem, ele disse um dia, seus olhos vermelhos de choro. Ela tinha, eu confirmei, enquanto ela estava comigo. Sim. Como você sabe? Meu advogado descobriu. Ele havia contratado um detetive. As fotos estão nos documentos que você viu na mesa do restaurante. Tiago enterrou seu rosto em suas mãos. Deus. Eu coloquei minha mão em seu cabelo, como eu havia feito quando ele era uma criança e estava doente. Você vai sair disso, eu disse. Vai levar tempo, vai doer, mas você é mais forte do que você pensa. Algumas semanas depois, a polícia formalmente acusou Renata de fraude de identidade e conspiração para apropriação indevida de propriedade. Ela foi para julgamento. Durante o julgamento, toda a história saiu. As fotos da aventura, os e-mails conspiratórios, as dívidas, tudo. Tiago teve que depor. Ele teve que ficar em pé na frente de um juiz e um júri e admitir que havia ajudado sua esposa a tentar roubar de sua mãe. Que havia conhecimento da fraude do cartão de crédito. Que havia concordado com o plano. Mas porque ele havia cooperado com a polícia, porque havia oferecido evidência-chave, o promotor pediu clemência. O juiz concordou. Tiago não enfrentou acusações criminais, mas ele enfrentou consequências civis. Renata, no entanto, não foi tão afortunada. Ela foi condenada a 3 anos de prisão. 3 anos. Para fraude de identidade e conspiração. Quando a sentença foi lida, Tiago estava na galeria do tribunal. Ele não olhou para Renata. Ele apenas se levantou e saiu da sala. Eu o encontrei no corredor. Ele estava com os olhos fechados, inclinado contra a parede. Você fez o que precisava fazer, eu disse. Minha esposa está indo para a prisão, ele sussurrou. Sua ex-esposa, eu corrigi. E ela está indo para a prisão por crimes que ela cometeu. Você não colocou ela lá, Tiago. Ela colocou ela mesma lá. Ele demorou meses para compreender isso. Mas durante aqueles meses, Tiago estava comigo. Todos os domingos para almoçar, algumas noites durante a semana. Ele precisava da minha companhia como forma de lembrete de que havia alguém em sua vida que o amava não por quem ele pretendia ser, mas por quem ele era. A vida começou a se reconstruir. Minha casa permaneceu minha. Meus bens permaneceram meus. Minha segurança financeira nunca foi ameaçada novamente. E meu filho, lentamente, começou a retornar para mim. Aquele retorno não foi instantâneo, mas sim lento e doloroso, como aquele processo de reabilitação que havia visto muitas vezes em minha carreira de enfermeira. Mas ele voltou. Nos meses que se seguiram ao julgamento de Renata, Tiago se concentrou em reconstruir sua vida. Primeiro, ele precisava se divorciar oficialmente dela. Isso foi relativamente simples, com ela condenada a 3 anos de prisão, com evidência clara de infidelidade e fraude. O divórcio foi rápido e sem controvérsias. Ele manteve sua casa, que felizmente não estava em nome de Renata, e sua renda. Mas perdeu muito mais do que bens materiais. Ele perdeu confiança. Confiança em seu próprio julgamento. Confiança em sua capacidade de ler as pessoas.
confiança em seu próprio valor como um homem que pode ser enganado tão facilmente por alguém que ele amava. Isso foi o mais difícil de ver, como sua mãe. Um domingo, alguns meses depois, Tiago veio para almoçar e permaneceu quieto a maior parte do tempo. Nós comemos a moqueca que eu tinha preparado, bebemos suco de laranja, mas ele não estava realmente ali. Seu corpo estava comigo, mas sua mente estava em outro lugar. Você está bem? Eu perguntei. Estou pensando em deixar meu trabalho, ele disse. Eu coloquei meu garfo para baixo. Por quê? Porque todos na empresa sabem. Todos sabem sobre Renata. Todos sabem que minha esposa foi presa. Todos sabem que eu ajudei você a expô-la. Eu sinto que estou sempre em pausa, que cada vez que alguém fala comigo, eles estão pensando na história. Eu entendi isso imediatamente. Aquele sentimento de estar marcado, de ser definido por uma coisa que você fez ou que foi feita com você. Deixar seu trabalho resolveria isso? Eu perguntei. Talvez. Novo escritório, novas pessoas, pessoas que não me conhecem com esse rótulo. Eu pensei sobre isso enquanto limpava meu prato. Tiago, você fez algo errado. Você ajudou sua esposa a tentar me roubar. Mas você também fez algo certo. Você admitiu. Você cooperou. Você enfrentou as consequências. A questão não é se você deveria estar marcado. A questão é se você vai permitir que essa marca defina você. Ele olhou para mim. Seus olhos eram jovens, vulneráveis. Você quer que eu fique? Ele disse. Não, eu respondi. Quero que você faça o que é certo para você. Se deixar seu trabalho vai ajudá-lo a se sentir melhor, então saia. Mas não saia porque está correndo de algo. Saia porque está correndo em direção a algo melhor. A diferença é importante. Ele ficou em seu trabalho. Cerca de 1 ano depois do jantar no Sálvia, as coisas começaram a ficar mais normais. O trauma começou a se transformar em cicatriz, um sinal de que você passou por algo, mas não está ainda sangrando. Tiago começou a sair socialmente novamente. Conheceu Marina, uma mulher gentil e responsável que trabalha como contadora. Ele me trouxe para conhecê-la alguns meses depois. Eu estudei seu rosto enquanto eles se abraçavam na minha sala. Ele era gentil com ela, mas também cuidadoso. Não havia aquele brilho de obsessão que existia com Renata, mas sim um brilho de prudência, de alguém que aprendeu uma lição difícil. É um prazer conhecê-la, Lúcia, Marina disse, me apertando a mão. Tiago fala muito sobre você. Ele sempre falou, eu disse. Às vezes ele apenas esqueceu por um tempo. Ela sorriu. Ela entendia. Talvez Tiago tivesse contado a ela a história. Depois que eles saíram, Dona Beatriz veio de sua casa do lado para tomar chá. Nós sentamos em minha cozinha, à noite, com os vidros duplos mantendo o barulho de Moema afastado. Você acha que é a correta? Beatriz perguntou, referindo-se a Marina. Eu acho que é uma boa pessoa, eu disse. Se ela o torna feliz, então eu sou feliz. Mas Beatriz, não é mais meu trabalho escolher a parceira do meu filho. Tiago precisa aprender a fazer isso sozinho, e desta vez, com olhos abertos. Beatriz assentiu. Ela compreendia. Você sabe que você ganhou, não é? Ela disse. Eu olhei para ela. O quê? Tudo. Você ganhou. Sua casa está segura. Suas economias estão seguras. Seu filho voltou. E Renata está na prisão. Você venceu, Lúcia. Eu não tinha pensado nisso dessa forma. Por muito tempo, quando você está em uma batalha, você não pensa em vitória. Você apenas pensa em sobreviver ao próximo dia. Você apenas pensa em fazer o próximo movimento correto. Mas Beatriz estava certa. Eu tinha ganho. 2 anos após o jantar no Sálvia,
Renata foi libertada da prisão sob liberdade condicional. Ela cumpriu 2 anos e meio de sua sentença de 3 anos com bom comportamento. Dr. Vinícius me informou disso através de um e-mail profissional e breve. Ele não adicionou comentário pessoal. Não era necessário. Minha resposta foi simples. Entendido. Obrigada por manter-me informada. Eu não procurei saber o que ela faria depois. Se ela teria que deixar São Paulo. Se ela estaria bem. Eu tinha me libertado de qualquer responsabilidade por seu bem-estar anos antes, quando coloquei aquela carta na mesa do restaurante. Mas Tiago perguntou a Dr. Vinícius sobre ela. De acordo com nosso advogado, Renata se mudou para o Rio de Janeiro. Ela conseguiu um trabalho em um pequeno agency de marketing. Ela estava tentando reconstruir sua vida. Você acha que ela se arrepende? Tiago perguntou uma vez. Provavelmente, eu disse. Mas o arrependimento é uma coisa privada. Não é meu trabalho medir a sinceridade de seu arrependimento ou julgar se é suficiente. Meu trabalho é viver minha vida. E foi exatamente isso que fiz. Nos anos seguintes, descobri que havia ganho não apenas a segurança financeira ou a vitória sobre Renata. Havia ganhado uma compreensão profunda de mim mesma, de minha força, de minha capacidade de ser tranquila, estratégica e determinada quando necessário. Muitas pessoas assumem que sou uma mulher fria, que planejei isso como vingança, que gostei em machucar meu filho para castigar minha nora. Mas isso não é a verdade. A verdade é mais complicada e muito mais dolorosa. Eu amava Tiago. E porque eu o amava, precisei deixá-lo acordar para a realidade. Precisei fazê-lo ver que o homem que ele havia se tornado sob a influência de Renata não era quem ele era. Precisei deixá-lo descobrir que havia uma consequência para suas ações. Não uma consequência que viria de mim, mas uma que viria da lei, da justiça, da realidade. Se eu tivesse simplesmente dito a ele, Renata está planejando me roubar, ele teria questionado minha sanidade. Teria dito que eu estava ciumento. Teria escolhido acreditar nela em vez de mim. Eu havia visto isso antes em minha carreira. A forma como as pessoas criadas para amar alguém podem ser tão cegas. Mas na sala do restaurante, na frente de 2 dúzias de pessoas, com evidência tangível que ele não podia negar ou questionar, Tiago foi forçado a ver. E porque ele foi forçado a ver, ele podia começar a curar. 3 anos após o jantar no Sálvia, Tiago se casou novamente. Ele se casou com Marina em uma cerimônia pequena, em uma pequena capela perto de seu escritório. Haviam apenas 20 pessoas, mim, Dona Beatriz, alguns de seus colegas, o melhor amigo de Tiago, a mãe de Marina. Nada grandiose, nada teatral, apenas verdade, apenas honestidade, apenas 2 pessoas que amavam uma a outra, sem ilusões, sem fingimento. Eu usei o mesmo vestido azul marinho que tinha usado em seu primeiro casamento. Aquele vestido me fazia parecer forte, e eu queria parecer forte naquele dia. Queria que Tiago visse que eu estava ao seu lado, que eu o apoiava, que eu acreditava que desta vez ele faria a coisa certa. Ele o fez. Tiago e Marina tiveram uma menina 2 anos depois, minha neta. Sua filha chamou-se Sofia. Quando coloquei aquele bebê nos meus braços pela primeira vez, eu chorei. Não porque ela fosse minha neta, embora isso fosse verdade, mas porque ela era prova de que a vida continuava. De que meu filho havia encontrado não apenas redenção, mas alegria. De que tudo o que eu havia passado, o medo, a raiva, a estratégia, a confrontação, tinha resultado em algo bom. Nos anos seguintes, criei aquela menina praticamente como se fosse minha filha. Passei mais tempo com Sofia quando ela era pequena do que Tiago passou, porque ele estava trabalhando. Eu a ensinei a ler.
Eu a ensinei a andar. Eu a ensinei sobre honestidade, sobre responsabilidade, sobre força. Quando Sofia tinha 3 anos, Tiago me perguntou durante um almoço de domingo: Você ainda está brava comigo por aquilo com a Renata? Eu coloquei meu garfo para baixo e o olhei. Não, meu filho. Deixei de estar brava há muito tempo, mas sou grata. Grata por quê? Ele perguntou confuso. Grata porque você aprendeu. Grata porque você voltou. Grata porque você permitiu que eu te ajude mesmo depois de toda a dor que eu precisei lhe causar. Grata porque você criou uma vida boa com Marina e fizemos aquela menina linda ao seu lado. Tiago levantou-se e me abraçou. Ele ainda me abraçava como se tivesse medo de me perder, como se o abraço precisasse durar para sempre. Eu amo você, mãe. Ele sussurrou em meu cabelo. Eu também amo você, eu disse de volta. Agora, aos 65 anos, sento em meu quintal em Moema. Sofia está correndo pelas plantas que eu plantei com tanto cuidado. Tiago e Marina estão no lado da casa, conversando com Dona Beatriz, que aos 89 anos ainda está viva, ainda está inteligente, ainda está observando. Dona Beatriz me pediu uma vez por que não transformei esta história em aviso ou lição para outras mulheres. Eu disse, porque isso não é uma lição, é uma história. Uma lição é simples, mas uma história mostra a vida como ela é realmente. Complexa, dolorosa, mas também com momentos de alegria, triunfo e amor verdadeiro. Minha história não é uma parábola sobre vencer uma nora má. É sobre um filho que foi fraco e tornou-se forte, uma mãe que fez algo difícil por amor, e como a vida não é preto e branco, mas tons infinitos de cinza. Se você está ouvindo isto e está em uma situação semelhante, sendo isolado de seu filho, vendo sinais de manipulação financeira, sentindo-se roubado, deixe-me ser clara sobre uma coisa. Não há um final de conto de fadas garantido. Seu filho pode não retornar. Sua nora pode não ser condenada. Sua vida pode não retornar ao que era. Mas você pode ser forte, inteligente e estratégico. Você pode buscar ajuda e fazer o que precisa fazer para proteger seus bens e seu valor como pessoa. No final, depois que a raiva se foi e o julgamento terminou, o que realmente importava era que eu sabia quem eu era. Havia feito a coisa certa ao enfrentar uma situação impossível. Minha casa ainda está em pé em Moema. Suas paredes ainda têm a tinta que Cláudio e eu escolhemos juntos. Suas janelas ainda têm os vidros duplos que me mantêm segura do barulho do mundo. Meu horta ainda cresce nos fundos, cenoura e tomate e salsa e erva cidreira. Minha vida continua, melhor, mais rica em amor do que teria sido se simplesmente tivesse perdoado Tiago, sem deixá-lo entender as consequências de suas ações. Mais honesta do que teria sido se tivesse fingido que nada havia acontecido. E quando olho para Sofia correndo em meu quintal, gritando para sua mãe que ela encontrou uma joaninha, quando ouço Tiago rindo de algo que Dona Beatriz disse, quando sinto a São Paulo ao meu redor, a energia dela, a loucura dela, a autenticidade dela, eu penso que sim, a vida é boa. Eu planejei um jantar. Minha nora planejou um roubo. E eu venci, não porque fui mais astuta, não porque fui mais cruel, mas porque eu amei bem. Porque eu fiz o que precisava ser feito. Porque eu não desisti. Essa é minha história.